A beleza e a ordem na natureza nos mostram um mundo meticulosamente planejado. Ao olhar para as maravilhas que nos cercam, como as flores delicadas com suas cores vibrantes e fragrâncias, os pássaros em sua diversidade de formas e cantos, as intricadas teias de aranha, a imensidão cintilante das estrelas no céu noturno, a organização complexa das colmeias e até mesmo a precisão impressionante do funcionamento do corpo humano, somos levados a questionar: será mesmo que tudo isso simplesmente aconteceu ao acaso? Alguém já comparou essa harmonia e complexidade a um relógio que necessita de um relojoeiro, sugerindo assim que por trás de toda essa maravilha existe uma mente inteligente criadora. Mas o que a Bíblia nos revela sobre essa incrível história da criação? O primeiro versículo do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, traz a afirmação de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A continuação, no verso 2, descreve a condição inicial da terra como sendo sem forma e vazia. Isso sugere que Deus criou a terra no início, mas ela possivelmente permaneceu por um longo período de tempo sem uma forma definida, talvez como um asteroide ou um corpo celeste amorfo. Esse período sem forma ou vazio pode ter se estendido por muitos milênios, até que chegou o momento em que Deus decidiu dar uma forma específica à terra. Essa descrição levanta a ideia de que, no início, a Terra era uma massa amorfa, desordenada e vazia, até que Deus, em um momento determinado, decidiu moldá-la e prepará-la para a vida como a conhecemos hoje. Esse período inicial, antes da Terra receber a sua forma e estrutura atual, pode ter sido um estágio primordial e misterioso na história da criação, antes mesmo de toda a ordem e diversidade que testemunhamos atualmente. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, encontramos uma afirmação poderosa sobre a criação. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Essa passagem nos leva a refletir sobre a natureza da criação de acordo com a perspectiva da fé. Ela revela que toda a criação veio à existência por meio do poder da palavra de Deus. Ou seja, tudo o que existe, desde os mundos celestes até os elementos mais minuciosos e visíveis, foi originado por um ato de fala de Deus. A própria ideia de que algo pode ser criado a partir do que não era aparente, do não visível, mostra a magnitude do poder de Deus sobre a criação. Isso implica que a palavra de Deus possui uma força criativa extraordinária. Ele simplesmente falou, e tudo o que conhecemos e experimentamos no universo foi manifestado. Essa passagem nos convida a contemplar o poder incomensurável de Deus e a compreender que a criação não foi um processo casual ou aleatório, mas sim um ato intencional e soberano da palavra divina. No relato da criação, no primeiro dia, Deus deu origem à luz e a separou da escuridão, estabelecendo assim o ciclo do dia e da noite. Essa separação primordial da luz e das trevas marcou o início do tempo e dos ciclos que regem a existência terrestre. Ao criar a luz, Deus trouxe ordem e distinção entre esses dois estados opostos, introduzindo a alternância entre a luminosidade e a escuridão, um aspecto essencial para a vida tal como a conhecemos. Essa divisão inicial foi fundamental não apenas para a definição dos períodos de atividade e repouso, mas também para a regulação dos ritmos naturais que moldam a vida em nosso planeta. Esse primeiro ato criativo não apenas trouxe a luz ao mundo, mas também estabeleceu um padrão fundamental para a existência e o funcionamento da Terra. Foi o início de um processo ordenado e intencional, delineando as bases para o desenvolvimento subsequente da criação. No segundo dia da narrativa da criação, Deus procedeu à separação das águas, estabelecendo uma distinção entre as águas que estavam acima e as que estavam abaixo. Essa separação deu origem ao firmamento, também conhecido como céu, que serviu como uma atmosfera ou expansão entre as águas que estavam na superfície da terra e aquelas que pairavam acima dela. Essa criação do firmamento foi crucial para a formação de um ambiente propício à vida. O céu ou firmamento foi concebido como um espaço entre as águas,
fornecendo uma estrutura para abrigar a atmosfera terrestre. Ele não apenas delineou uma fronteira entre as águas superiores e a terra, mas também criou uma esfera onde a vida poderia prosperar, estabelecendo as condições necessárias para a existência de seres vivos neste mundo. Essa divisão das águas e a criação do firmamento representam um passo fundamental no processo de formação do ambiente terrestre, preparando o cenário para a continuidade do relato da criação e o surgimento de formas de vida mais complexas. No terceiro dia da narrativa da criação, Deus fez emergir a terra seca, separando as águas reunidas e permitindo que a superfície terrestre fosse revelada. Nesse momento, ele também deu origem a uma profusão incrível de vegetação, abrangendo desde plantas delicadas até árvores imponentes, preenchendo a terra com um espetáculo vibrante de cores, formas e vida. Esse ato criativo testemunhou o surgimento de uma variedade exuberante de flora. A terra, antes coberta pelas águas, agora estava exposta, pronta para ser adornada com toda essa riqueza de vegetação. Foi um momento marcante na criação, onde a natureza se manifestou em toda a sua diversidade e beleza. Essa fase da criação não apenas adornou a terra com sua beleza e variedade, mas também estabeleceu as bases para a sustentação da vida, fornecendo alimento, abrigo e equilíbrio para os ecossistemas que ainda estavam por se desenvolver. A explosão de vida vegetal foi essencial para o crescimento e a continuação do processo criativo que viria a seguir. No quarto dia da história da criação, Deus criou o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite e as estrelas para enfeitar o céu noturno. Esses corpos celestes não apenas preencheram o firmamento, mas também foram designados para cumprir papéis fundamentais no funcionamento do sistema terrestre. Ao criar o Sol, a fonte primária de luz e calor para a Terra, Deus estabeleceu o ciclo diário, proporcionando a luz necessária para o crescimento das plantas, a regulação da temperatura e a definição clara do dia. A Lua, por sua vez, recebeu o papel de proporcionar a luz suave durante a noite. Além disso, as estrelas espalhadas pelo céu foram posicionadas não apenas como elementos estéticos, mas também como marcadores do tempo e das estações. Elas foram essenciais para a definição dos calendários e para a identificação de ciclos astronômicos que orientam a vida na Terra. Esses corpos celestes, além de desempenharem funções práticas, como a medição do tempo e o estabelecimento das estações, também inspiram admiração, maravilha e contemplação até os dias de hoje, convidando a humanidade a refletir sobre a grandiosidade da criação e a sabedoria de seu Criador. No quinto dia da criação, Deus deu origem aos seres marinhos e às aves, enchendo os mares com uma rica diversidade de criaturas aquáticas e o céu com uma miríade de aves majestosas. A criação desses seres representou um momento marcante de diversidade na história da vida. Nos oceanos, uma multiplicidade de peixes, desde os menores até os maiores e mais imponentes, tomaram vida, povoando os vastos corpos d'água com formas, cores e comportamentos singulares. Neste mesmo dia, o céu ganhou vida com a presença das aves, cada uma com suas peculiaridades e habilidades de voo, preenchendo os ares com suas plumagens coloridas e canções melódicas. Esse quinto dia da criação foi caracterizado por uma explosão de vida aquática e aérea, manifestando a generosidade criativa de Deus ao produzir uma miríade de seres distintos, cada um adaptado ao seu ambiente específico. A diversidade observada nesse momento revela a riqueza e a complexidade da criação, além de apresentar uma variedade espetacular de formas de vida nos mares e nos céus. No sexto dia da história da criação, Deus deu vida aos animais terrestres, criando cada espécie de acordo com sua natureza distinta e específica. Foi um momento de diversidade impressionante, com a formação de diferentes criaturas que habitam a Terra, desde os mamíferos aos répteis, dos animais selvagens aos domésticos, cada um com suas características únicas e propósitos na natureza. Após ter formado toda essa variedade de seres vivos, Deus concluiu a obra da criação, dando origem ao ser humano.
Diferente de todas as outras criaturas, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que representa um ponto culminante na narrativa da criação. Essa característica singular confere à humanidade um valor único e especial, refletindo a essência divina em aspectos como a inteligência, a moralidade e a capacidade de se relacionar com Deus e com o próximo. Essa passagem na narrativa da criação sublinha a importância e a singularidade do ser humano, que recebeu um propósito especial de governar e cuidar da terra, demonstrando a estreita relação entre Deus e sua criação, bem como o valor atribuído à humanidade como parte essencial do plano divino. No 7º dia da história da criação, após ter concluído toda a obra criativa, Deus decidiu descansar. Esse dia foi marcado por um descanso divino, não porque Deus estivesse fatigado, mas sim como um exemplo para a humanidade sobre a importância do descanso, da contemplação e da adoração. Neste dia, Deus não realizou novos atos de criação, mas sim abençoou e santificou esse período como um dia de repouso e dedicação especial a Ele. Essa ação divina foi uma maneira de estabelecer um padrão para a humanidade, convidando as pessoas a valorizarem o descanso, a reflexão e a conexão espiritual. Essa pausa no trabalho criativo de Deus e a bênção do 7º dia, como um momento sagrado, também ressaltam a importância de se ter um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, além de oferecer um tempo dedicado à adoração e ao reconhecimento da grandiosidade do Criador. Esse período de descanso estabelecido por Deus é um lembrete para a humanidade sobre a necessidade de preservar momentos de tranquilidade, renovação espiritual e reconexão com Deus. Ao contrário do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi criado à imagem dele. Foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida. Diferentemente de todo o restante da criação, que veio à existência por meio da palavra de Deus, o ser humano foi criado à imagem e semelhança dele. Em um gesto singular, Deus pessoalmente formou o ser humano, moldando-o com suas próprias mãos, conferindo-lhe características especiais e únicas. Além disso, o ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro da vida, um sopro vital que trouxe à existência não apenas o corpo físico, mas também aspectos como a consciência, a espiritualidade e a capacidade de se relacionar com o Criador e com outros seres humanos. Esse ato de Deus demonstra o cuidado, o amor e a singularidade atribuídos à humanidade. Ao ser criado à imagem de Deus, o ser humano recebeu atributos que refletem a natureza divina, como a capacidade de amar, criar, pensar, tomar decisões e ter comunhão com o Criador. Essa relação especial entre Deus e o ser humano destaca a importância e o propósito singular conferido à humanidade na obra da criação. Este foi o relato bíblico sobre como Deus criou a Terra. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei e em seguida se inscreva para mais vídeos como esse.